Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da CRM Think aqui no YouTube. Se você ainda não nos conhece, nós somos um parceiro Gold de Bitrix 24 e aqui na plataforma você encontra diversos materiais a respeito da plataforma. No vídeo de hoje em especial, eu te convido a assistir até o final porque nós faremos um tour bastante completo sobre a funcionalidade, tarefas e projetos. Vamos lá? Talvez você tenha alguma outra demanda no Bitrix 24 e nunca pensou em usar as tarefas. Então, por que trabalhar com tarefas? Trabalhar com tarefas significa que você pode atribuir a responsabilidade. Imagine você, por exemplo, como um gestor. Dessa forma, você consegue dividir as tarefas entre todo o seu time e o time sabe exatamente em quais tarefas cada um deve trabalhar e pelo que eles serão cobrados. Além disso, com as tarefas nós podemos garantir os prazos. Você consegue determinar o prazo de entrega de cada atividade, o time sabe quando deve entregar e você consegue gerenciar o cumprimento desses prazos. Você também consegue avaliar o desempenho e a entrega do seu time. Se não tiver o registro do que o seu time está fazendo, no que ele está trabalhando, como você vai mensurar a entrega e o desempenho dessas pessoas? Você já se perguntou sobre isso? E também a colaboração e comunicação, já que nas tarefas você consegue atribuir participantes e observadores e todas as pessoas envolvidas nessa tarefa podem centralizar a sua comunicação a respeito dessa atividade através de comentários. Vamos conhecer então quais são as funcionalidades que você tem dentro das tarefas. Você consegue criar lembretes, assim você não vai perder nenhum prazo e não vai ter como esquecer as tarefas que você tem que trabalhar. Você consegue também, em uma tarefa, criar checklist. Afinal, algumas atividades podem ter várias etapas até que ela seja totalmente concluída, não é mesmo? Você consegue também solicitar o resumo do status da tarefa. Dessa forma, a pessoa que está trabalhando nela pode reportar a quem criou a tarefa aquilo que está acontecendo, onde ela está, onde ela parou. Você pode criar marcadores e assim agrupar as tarefas que sejam, por exemplo, do mesmo tipo. É uma ideia para o uso dos marcadores. Rastreamento de tempo, assim você consegue saber quanto tempo a pessoa que você designou a tarefa levou para cumprir aquela atividade ou você mesmo. Às vezes você pode criar a tarefa para si próprio. Campos personalizados. Pode ser que você tenha alguma necessidade de adicionar informações a essa tarefa, ao modelo da sua tarefa, e você precisa criar realmente um campo adicional para que cada tarefa que você for fazer seja alimentada aquela informação. Existem alguns tipos possíveis de campos personalizados dentro de tarefa. Subtarefas, porque você pode criar uma tarefa mãe e várias tarefas abaixo dela, como uma estrutura realmente de tarefas e subtarefas. E também criar modelos. Sabe aquelas tarefas que são recorrentes, que toda semana você precisa fazer ou que sempre num dia certo do mês você tem que executar? Se você criar modelos de tarefas vai ser muito mais fácil, você não precisa criar cada vez que você tiver que executar essa atividade. Bom, eu vou te mostrar então como criar tarefa, como criar checklist, vou te mostrar realmente aqui em tela como se a gente estivesse criando uma tarefa do zero. Então vamos ficar por dentro das tarefas. Aqui nós estamos vendo então a tela de tarefas. Você pode encontrar essa funcionalidade através do menu lateral ou então você pode pesquisar na barra de pesquisa principal. Esse botão verde escrito criar é muito simples, é onde você vai para criar a sua tarefa. Criando a sua tarefa, você vai atribuir um título, você vai atribuir a descrição dessa tarefa e você pode também considerar essa tarefa como alta prioridade. Dessa forma, você consegue depois filtrar as tarefas que são mais importantes, as tarefas que têm uma alta prioridade. Numa tarefa, você também vai poder criar o seu checklist ou então a sua lista de verificação. Você pode criar vários tópicos e observe aqui que para cada tópico do seu checklist você pode colocar um observador e um participante, não necessariamente sendo um observador e participante da tarefa, mas daquele tópico. Bom, quando você cria uma tarefa, automaticamente ela vai trazer você mesmo como responsável, mas você pode delegar essa tarefa para outra pessoa do seu time. Então nós temos algumas pessoas envolvidas numa tarefa. Nós temos a pessoa responsável, o criador, os participantes e os observadores. Aqui fica um ponto de atenção. Sempre existirá um dono da tarefa. A ideia é que sempre tenha um único responsável por ela. As demais pessoas envolvidas ou vão participar dessa tarefa ou irão apenas observar. Os observadores normalmente são aquelas pessoas que precisam saber o que está acontecendo, o que está por dentro daquela tarefa, mas não necessariamente tem alguma ação de execução. Nós conseguimos também trabalhar com os prazos, planejando o tempo e também programando essa tarefa, determinando o início
E o fim, né, colocando um tempo de duração para esta tarefa. Ao lado do campo do prazo, você terá a aba Opções, que vai abrir várias opções para você. Vale a pena você olhar uma a uma, porque aqui existem algumas configurações que podem fazer total diferença na sua tarefa. Como, por exemplo, a pessoa responsável pode alterar o prazo. Se essa pessoa responsável não puder alterar o prazo de forma nenhuma dessa tarefa, então você precisa não flagar, desflagar essa opção. Caso contrário, a pessoa que receber a tarefa, que for o responsável, vai conseguir alterar esse prazo. E talvez isso não seja tão legal assim. Existem algumas outras opções, adicionar aos favoritos, adicionar ao plano de dia de trabalho, vale a pena validar cada uma dessas informações. E também temos no final aqui o resumo do status da tarefa é obrigatório, que é a informação que pede para que a pessoa preencha quando ela finalizar aquela atividade. Se nós abrirmos a aba Mais, vocês vão encontrar várias outras opções que podem ser preenchidas dentro dessa tarefa. Você pode, por exemplo, atribuir essa tarefa a algum projeto que você tenha criado, ou você pode criar a recorrência da sua tarefa, ativando a repetição. Você pode também associar algum item do CRM, algum contato, algum lead, alguma empresa do seu CRM, por exemplo. Existem várias opções, os lembretes também estão aqui na aba Mais. Depois de tudo configurado para criar a sua tarefa, você vai adicionar a tarefa neste botão verde. Ok, agora você criou todas as suas tarefas, já pode começar a trabalhar nas atividades do seu dia a dia, mas e como encontrar todas essas tarefas que você criou? Através de filtros. Alguns filtros serão padrão da ferramenta e você vai encontrar assim que abrir as tarefas, como por exemplo, tarefas em andamento, tarefas que você está auxiliando, tarefas que você criou e tarefas que você está seguindo. Esses filtros têm a ver com tarefas que você já iniciou a execução, que você é o responsável, que você está como um observador ou como um participante. Tem a ver com aquilo que eu expliquei um pouco antes para vocês a respeito dessas pessoas envolvidas nas tarefas. Existem mais algumas formas que você pode filtrar as suas tarefas, e uma delas é através do status de cada uma delas. Através da barra de pesquisa, você vai conseguir inserir o campo status, que vai ter algumas opções aqui. Tarefas pendente, em andamento, que estejam com a revisão pendente, que são aquelas tarefas que quem criou solicitou a revisão depois de concluída. Tarefas concluídas e também tarefas adiadas. São algumas opções dos status que também são status automáticos da plataforma, ok? Você pode pesquisar através de alguma palavra-chave, então se você tem alguma nomenclatura padrão para suas tarefas, você pode colocar parte dessa palavra ou a palavra de um todo e você talvez já vai encontrar a tarefa que você gostaria de trabalhar ou revisar. Outra forma de encontrar as suas tarefas é através de outros campos. Anteriormente eu mostrei status, que é padrão da ferramenta, mas talvez você queira pesquisar por alguém que está responsável, pelo prazo dessa atividade, por algum marcador ou outro campo que você tenha criado de forma personalizada. Então você vai abrir novamente a sua barra de pesquisa e adicionar campo. Aqui aparecem todos os campos que você tem dentro da sua tarefa. Alguns campos são padrões, como a gente já sabe, como por exemplo, pessoa responsável, projeto, o ID da tarefa, enfim, aqui aparecem todos os campos dos quais você pode utilizar na sua pesquisa das tarefas. Você pode criar os seus filtros e já deixar esses filtros salvos. Então você cria a sua configuração através aqui da pesquisa e você pode usar o botão salvar filtro. E também pode alterar a ordem dos filtros que você salvou através do ícone da engrenagem e pode fixar aquilo que você mais vai utilizar no seu dia a dia pesquisando as tarefas. Se você quiser desfazer tudo isso que você configurou, tudo isso que você personalizou, você tem a opção de redefinir para padrão. E você pode recuperar os campos padrões que já apareciam automaticamente no filtro quando você criou a sua conta do Bitrix 24. E se você é um usuário administrador, você pode aplicar esse filtro para todos os seus usuários, mas preste atenção se realmente é isso que você quer fazer. Afinal, no seu Bitrix podem ter várias pessoas com diversas funções diferentes. Outra coisa muito importante de você aprender a trabalhar com tarefa é a respeito dos modos de visualização, porque existem algumas formas que você pode verificar as suas tarefas no seu Bitrix 24. Uma delas é o modo lista, que vai exibir o máximo de informações que existe numa tarefa. Através do modo lista você pode verificar quem é o responsável, qual é o prazo, os marcadores, se é uma tarefa favorita ou não. Existem diversas opções que você pode usar através da opção lista. E eu sempre falo também que através dessa opção é a forma mais fácil de você poder verificar as subtarefas que você criou.
Outra maneira é prazo. Prazo nada mais é do que um Kanban que divide todas as suas tarefas em 6 colunas. A coluna vencido, tarefas que estão vencendo hoje, tarefas que estão vencendo nessa semana, na próxima semana, tarefas que não têm prazo e tarefas que vão vencer em 2 semanas. São as 6 colunas principais do modo de visualização prazo. A forma principal que eu costumo usar, e eu acredito que a maioria dos usuários também, é o planejador. O planejador nada mais é do que o seu Kanban individual, onde você pode personalizar conforme a sua organização, conforme a sua criatividade para trabalhar com as tarefas do seu dia a dia. Você pode verificar também no modo calendário, que vai exibir todas as suas tarefas numa grade de calendário, muito fácil também de distribuir conforme a carga de trabalho de cada um, se você for um gerente, um supervisor, que está distribuindo as tarefas para a sua equipe. E ainda através do gráfico de Gantt. O gráfico de Gantt mostra as tarefas que são dependentes uma das outras. É a forma que mais facilita você trabalhar se você tem essa questão da dependência de tarefas, tarefas que estão umas vinculadas às outras. Ok, nós falamos muito sobre as tarefas, mas e os projetos? Afinal, tarefas e projetos é o nome da ferramenta, não é mesmo? Bom, você precisa saber algo muito importante. Projeto para o Bittrex 24 nada mais é do que nós agruparmos todas aquelas tarefas que diz respeito ao mesmo projeto ou ao mesmo departamento. A exemplo para você é o time de marketing, que sempre posta nas redes sociais. Então, todas as tarefas a respeito dessas publicações podem estar agrupadas num projeto chamado marketing. Esse é só um exemplo, mas existem muitas outras aplicações. Bom, você pode criar um projeto ou um grupo de trabalho. Existe uma pequena diferença entre um e outro que depois nós vamos responder essa dúvida para você. Criando seu projeto, a próxima etapa é definir se ele é um projeto público, onde qualquer funcionário pode ingressar, se ele é um projeto privado, que só pode ser acessado através de convite, ou ainda se é um projeto oculto, que é aquele projeto que, além de ser acessado apenas por convite, não vai aparecer na listagem para quem for pesquisar os projetos que existem dentro do Bittrex 24. E nós precisamos saber também tudo que nós temos dentro de um projeto. Além das tarefas que nós já apresentamos até aqui para você, nós encontramos também a ferramenta Feed, que é uma rede social corporativa. Nós encontramos um calendário para que você possa programar as suas atividades, para que você possa programar eventos a respeito desse projeto. Nós encontramos também a ferramenta de Drive, onde você pode subir arquivos, bate-papo, onde vai criar um canal de conversa para todos os participantes desse projeto, e a base de conhecimento, onde você pode colocar informações a respeito desse projeto. Existe ainda uma outra forma de trabalhar com projetos, mas talvez aqui não seja aplicável a todo tipo de demanda de projeto, mas essa funcionalidade é o Scrum. O Scrum nada mais é do que uma metodologia ágil de gerenciar projeto e que tem essas características aqui. Entre elas, as sprints. As sprints são um conjunto de tarefas que você precisa entregar em um determinado prazo. Você pode criar várias sprints e dentro de cada uma delas existir várias tarefas. Essas tarefas, quando são criadas, elas ficam numa lista chamada backlog de tarefas. Trabalhar com Scrum também exige que você faça algumas reuniões ao longo do projeto. Essas reuniões podem ser reuniões de planejamento, reuniões diárias, reunião de revisão ou ainda de retrospectiva. Dentro do Scrum você vai encontrar também a configuração dos épicos, que nada mais é do que você dividir uma grande carga de trabalho em partes menores para cumprir esses objetivos de uma forma mais simplificada do seu fluxo de trabalho. A sigla DOD, ou então definição de feito, que do inglês significa Definition of Done, significa que estabelece os critérios para qual uma tarefa deve ser considerada finalizada. Você vai encontrar ainda dentro da funcionalidade Scrum o gráfico Burn Down, que significa basicamente as tarefas a serem executadas versus o tempo. As tarefas incompletas permitem que você possa realocar as tarefas em outras sprints e a velocidade da equipe é uma métrica onde você pode acompanhar a entrega da sua equipe em cada uma das sprints que foram determinadas. Tudo isso precisa ser controlado, precisa ser avaliado. Então, através de alguns controles de execução, você como gestor, supervisor, vai conseguir acompanhar as entregas do seu time. Uma dessas formas é através da eficiência, que é um cálculo que o Bittrex faz a respeito das tarefas entregues e a respeito das tarefas que houveram algum tipo de objeção. Então, dentro de tarefas e projetos, você encontra o painel de eficiência e você pode fazer o filtro de quem você quer avaliar e também do período que deve ser avaliado.
Observe que as tarefas que estão com algum tipo de objeção, algum comentário, tarefas que foram atrasadas, vão aparecer também aqui nesse painel e pode prejudicar a eficiência da sua equipe. Outra forma de avaliar esse desempenho do seu time é através da supervisão, que é onde aparece a eficiência de todo o seu time. Além disso, você consegue ver em quais tarefas cada um é responsável, criador, em quais ele está auxiliando ou que ele está seguindo essas tarefas. Ou ainda criar os relatórios. Através do assistente de relatório, você pode criar relatórios que sejam pessoais, que são aqueles que você vai criar, ou então relatórios padrão, que são os relatórios já prontos da ferramenta, são modelos em quais você pode trabalhar. Ainda assim, mesmo apresentando tudo isso sobre tarefas, nós sabemos que pode existir algumas dúvidas frequentes, e a produção vai me ajudar a responder essas dúvidas para você. Bruna, o Bittrex 24 ele permite importar e exportar as tarefas? Sim, o Bittrex 24 permite importar e exportar, e para te ajudar a fazer isso, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o material modelo que você pode acompanhar e importar ou exportar as suas tarefas. Uma outra dúvida, eu posso copiar um projeto ou grupo? Sim, é possível você copiar os projetos ou os grupos, e para isso, claro, você já precisa ter o seu projeto criado e tem como copiar, e também vai ter material sobre isso aqui na descrição. Bruna, qual a diferença entre projeto e grupo de trabalho? A diferença é bem simples, é só um parâmetro diferente onde no projeto você consegue estabelecer a data início e fim, e esse parâmetro não existe nas configurações do grupo de trabalho. Bruna, se eu excluir uma tarefa sem querer por acaso, assim, eu consigo trazê-la de volta e restaurar essa tarefa? Durante 30 dias, a sua tarefa vai ficar disponível para resgate na sua lixeira. Depois desse prazo, a tarefa é, sim, considerada totalmente excluída. Bom, essas são apenas algumas das dúvidas, não tem como exatamente responder todas elas, até porque eu não sei quais são as dúvidas que você tem. Então, se você tem mais perguntas a respeito desse tema, você pode deixar aqui na descrição do vídeo, ou então entrar em contato com a equipe da CRM Think e nós vamos ajudar você. Eu realmente espero que esse vídeo possa ter te ajudado a entender um pouco mais de como trabalhar com as tarefas e os projetos e possa fazer diferença no seu dia a dia de uso do Bittrex 24. Nos encontramos no próximo vídeo.